que a espiritualidade está sempre disposta a nos oferecer. Porque um artigo que tem abundância da espiritualidade amiga é o carinho, é o afeto, é o acolhimento. E a casa espírita que não se prepara para acolher, para recebermos quando nós chegamos, não é por falta de possibilidades espirituais. Muitas das vezes, as nossas dificuldades é que limita a ação do plano espiritual. Toda casa espírita ela tem uma função primordial de escola. Uma vez que nós não estudamos e não aplicamos esse estudo em nossa vida, nas nossas ações, a casa espírita se torna um hospital, porque aí estaríamos doentes. Enquanto o tratamento é oferecido no hospital, mas o paciente é rebelde à medicação e à disciplina da medicação, a casa espírita se torna um reformatório, aonde através da dor nós somos impulsionados a readequar as nossas ações. Então podemos compreender que a casa espírita ela reúne as condições necessárias para nos auxiliar a sermos pessoas melhores, dia a dia. Porque uma coisa eu posso afirmar para todos, encarnados e desencarnados, que ninguém vai sair dessa existência santa, espírito puro. Temos longa jornada a trilhar no aspecto do aprendizado constante, a entender que a minha responsabilidade diante daquilo que a doutrina me favorece é respeitar o outro na sua forma de pensar e de agir. E não é ideia da doutrina espírita isso não. Quem nos traz essa informação é Jesus de Nazaré, quando ele fala: não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgar o teu semelhante, você será julgado. Então, é uma proposta de Jesus de uma possibilidade de nós exercermos uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque qual é o prêmio da mansidão? Eles darão a terra. Então, eu estou extremamente preocupado comigo, porque eu ainda não sou manso, eu não sei, eu acho que eu não reencarno aqui na próxima oportunidade. Eu vou, como dizia um amigo já no plano espiritual, eu vou com um plano um pouquinho mais primitivo, aonde o mosquito é o tamanho de um galo. Um pernilongo hoje já incomoda a gente, mas o tamanho de um galo. A coisa ia ficar mais séria. Mas também, na contrapartida, não teria um corpo físico tão fragilizado que nem temos aqui. Nós teríamos um corpo também bem brutalizado. Lembra dos nossos irmãos neandertais, lá na época das cavernas, que a gente saía correndo atrás do mastodonte com um pedaço de osso, achando que ia matar ele? É mais ou menos nessa mesma proporção. Porque aí Jesus diz que os mansos herdarão a terra, e eu ainda não trabalho a mansuetude no meu íntimo. Não é ser manso para mim, não, justificando os meus erros, não. É ser manso quando eu não compreendo a ação do meu irmão, quando eu me torno na condição que Jesus nos orienta que devemos nos afastar de juízo implacável do erro do próximo, mas quando o oposto. Sede indulgentes para o erro do teu semelhante, juízo implacável para o teu. Mas isso dói. Toda vez que eu pensar uma coisa indevida a respeito de alguém, eu deveria imediatamente reconsiderar minha ação para não praticar a falta da caridade. Mas quando eu penso isso em relação a mim, Evaldo não é flor que se cheira, é verdade. Mas a gente não pode ficar repetindo toda hora que a gente não é lá grande coisa. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de progresso, é progressiva. Por isso que eu falo para os irmãos, os rapazes, quanto mais machista você for, mais se aproxima de reencarnar como mulher na próxima. Porque é necessário passar pelos dois âmbitos de entendimento, e é os espíritos que dizem a Kardec pergunta lá na 695 assim: o casamento,
Ele diz o seguinte, que o espírito ele pode reencarnar, o espírito pode reencarnar na condição masculina e feminina, sim, para que ele, experimentando as duas possibilidades, ele encontre uma norma de conduta que o levará ao progresso. Mas Kardec fala espírito, por quê? Porque os espíritos, na sua essência, não têm sexo. Não tem espírito masculino e espírito feminino, não. No nosso planeta Terra, a forma de manifestação dos espíritos, aqui na matéria, é na forma masculina e na forma feminina. Porém, lá no capítulo 20 do livro Nosso Lar, a nossa irmã Laura, a mãe do Lízias, conversando com André Luiz acerca de noções do lar, ela fala da percepção masculina e percepção feminina. Ela não fala do sexo masculino ou sexo feminino. A gente não conhece homens que têm uma sensibilidade feminina muito acentuada. Olha, eu sei fazer uma mamadeira, trocar uma. Na minha época era fralda de pano, lavar uma fralda e passar, que a mãe da minha filha ficava abestada comigo. E saber ninar uma criança ou homem que ele tem uma tendência exclusivamente masculina, ele não tem habilidade de pegar um ser frágilzinho, que nem um bebê recém-nascido, e fazê-lo dormir cantando canção de ninar. Não é assim? Como também encontramos mães que são um pouco abutalhadas, não têm o zelo das coisas delicadas. Por quê? Porque são experiências que nós teremos que enfrentar, por mais que os homens não concordem com essa ideia, mas graças a Deus estamos sujeitos a uma lei superior, que é uma lei de progresso. E nessa lei de progresso nós vamos experimentar os dois lados da moeda invariavelmente, para que também desenvolva a nossa afinidade, a nossa amorosidade nos dois aspectos. Não tem como fugir, eu sinto dizer, quem não gosta da ideia, que comece a pensar na possibilidade dele, porque o nosso processo evolutivo, nós iremos caminhar nas duas estradas da forma de manifestação do espírito encarnado, que é masculino e feminino. Mas a masculinidade ou a feminilidade não está associada a uma ação do espírito, que ele não tem uma definição sexual propriamente dita. Nós, na condição de espíritos, nós temos que trilhar a linha do progresso moral. Ainda estamos na fase do progresso intelectual, mesmo. Os espíritos dizem a Kardec, primeiro você desenvolve o aspecto intelectual para depois desenvolver o moral, porque aí nós tomamos conhecimento que devemos fazer o que é certo, o que é certo. Se não fosse a possibilidade intelectiva do nosso desenvolvimento, nós também não agiríamos conscientemente na prática da lei do amor. Porque o amor é de essência moral. Mas ainda na fase que estagiamos no planeta Terra, nós começamos a ter o amor no sentido ainda intelectual. Tanto que as meninas, quando jovens, anseiam de achar o príncipe encantado. Mesmo hoje, no século XXI, não anseiam. Aí arruma um saco. Beija ele todo dia, esperando que virar príncipe. Quando vê que não dá certo, é em casa. Que não é essa, não é assim. Ela deu risquinha. Ela deu igual a você. Entendeu? Porque nós estamos constantemente num processo de aprendizado. E quando a gente entra na percepção do mundo atual e nós vemos a questão dos homossexuais, ainda tem quem torça o nariz dentro da casa espírita, só não tem coragem de falar. Então não tem, porque uma coisa que é muito característica do plano de prova de expiação é a hipocrisia. Sabe? Que nós aqui dentro, se tivermos algum irmão ou alguma irmã na relação da homossexualidade, a gente até vai abraçar e vai cumprimentar, mas quero ver lá no centro do banco. Do irmão ou da irmã falar bem alto: daquele abraço amoroso, será que a gente vai fazer? Então, por isso que ainda estamos no aspecto da hipocrisia. Dentro da casa espírita,
Evangelho de Jesus. A frase do Evangelho que eu gostaria que cada um de nós gravássemos hoje, e ela deve nortear a nossa caminhada enquanto espíritos imortais, é quando Jesus nos propõe: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A frase, o verbo amar que Jesus coloca no final da frase, na anotação de Mateus, está no passado, amei. Por quê? Porque o mestre nos ensinou. Ele já deu o exemplo. Agora eu, como pretendo seguidor do Evangelho de Jesus, eu tenho que começar a botar em prática. Então, se a proposta máxima do Evangelho é amarmos uns aos outros, eu tenho que amar ao outro as virtudes e os defeitos. As virtudes e os defeitos. Porque quando eu falo virtude e defeito, eu não estou colocando determinada posição como defeito e nem como virtude. O defeito e a virtude que eu estou falando é em relação ao meu olhar para o mundo. Porque na realidade, todos nós somos espíritos que temos o desejo de viver e sermos felizes. E relembrando uma frase do Chico, que é o mentor da nossa casa, lá em Jacarepaguá, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, o Chico sempre dizia que o primeiro passo que você dá para a sua existência dar errado é querer agradar todo mundo. É impossível você querer agradar todo mundo. Por mais que a gente ame pai e mãe, às vezes agradar os dois é complicado, porque são pensamentos diferentes. Então, na nossa jornada, na presente existência, nós temos que nos esforçar em amarmos como Jesus nos amou. Nos exemplos que o Mestre prontificou para a gente. Se Jesus ele ia ao encontro dos publicanos, dos fariseus, das prostitutas, dos sacerdotes, o que Jesus está falando para a gente? Ele não faz distinção de pessoa, de sexo, de credo, de profissão, de nada. E se Jesus não faz, imagina quem é Evaldo na fila do pão para tentar fazer. Não me justifico, eu não me justifico diante da minha consciência, se eu passo na rua, tenho um irmão em situação de rua e eu olho para ele todo, porque o irmão em situação de rua. Eu tenho que olhar ele como meu irmão e dar, se possível, dar um bom dia. Se possível, porque muitas das vezes não há possibilidade de dar, porque a pessoa passa muito rápido, mas se a pessoa estiver numa cadência semelhante à minha responsabilidade é dar bom dia para ele. Por quê? Porque ele é um irmão e humanidade, independente do que ele possa se apresentar para mim naquele momento. A proposta do Evangelho é essa. Se você for escolher a quem fazer, digamos, eu sei que aqui não tem isso não. Mas um irmão que esteja associado à prática da venda de entorpecente, justamente chamado de traficante. Porque às vezes a gente pode ser traficante de ideias inadequadas, tá bom? Quando você faz a fofoca, você é traficante das ideias inadequadas. Então, o traficante tem uma abrangência muito maior do que aquela só em relação à droga, ao tóxico, às drogas ilícitas. Aí o irmão chega lá no portão e ele sabe que é uma casa espírita. E ele fala assim: eu estou precisando de um passe. Pode já deu. Está com medo de alguém ver. Se eu fosse Jesus, o que faria com esse irmão? Traria ele abraçado. Aqui dentro. Eu estaria sentado aqui, conversaria com ele, desde o nível de entendimento dele, e não querer que ele entendesse Jesus que busca o entendimento para ele, e ele sairia daqui e falaria o quê? Fui recebido como uma pessoa comum. Então, o nosso comportamento vai dizer o quanto que essa doutrina esclarecedora, terceira revelação do Consolador Prometido, quanto que ela modificou aquilo que eu tinha como conceito na palavra. Isso eu vou demonstrar assim. Então, em relação às relações homoafetivas, eu sinto te informar, mas só quem tem que dar opinião sobre isso é quem vive a relação homoafetiva. Você não tem que concordar ou discordar. Você não tem que aceitar ou
Até assistindo uma palestra na internet, preparando um estudo, e o irmão lá do Rio Grande do Sul, ele falou na palestra assim: quem é a favor aqui do casamento homoafetivo? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Aí, e quem não é a favor? Uma pessoa de gente levantou a mão e foi: então, quando você for pedir de casamento, você recusa. Porque quem tem que dar a resposta é quem está sendo pedido de casamento. Eu não tenho direito de opinar sobre a decisão de ninguém. Ah, Evandro, você é homoafetivo? Não deve ser existência ou não, mas eu não sei o futuro. Eu não sei qual é a minha conjunção de compreensão espiritual acerca do sexo. Porque a minha geração, falar de sexo era coisa impura, era pecado, era feio. Se dois adultos conversassem qualquer coisa com conotação sexual, uma criança não podia nem passar a 50 metros de distância. E hoje em dia nós sabemos que o sexo não pode ser mais tratado como algo pernicioso, porque não adianta. Não adianta. Vamos falar, minha avó já desencarnou há muitos anos, sabe? A minha avó, ela casou em 1905, com 12 anos de idade, grávida. Então, o lazer, né, que ele falava antigamente, é desde que a humanidade existe, desde que o homem está na Terra. E quando ela tem alguma vergonha sobre isso, não. Por quê? Se a relação sexual for um ato de amor entre duas pessoas, ninguém tem que dar um filho. Ninguém tem que dar um filho. É uma decisão daqueles dois, daquele grupo. E você sabe que aqui, na pergunta 695, olha assim, olha o Kardec pergunta. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei de Deus, à lei da natureza, que responde os espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. Em lugar nenhum do livro dos espíritos, ele fala da união de homem e mulher. Ele fala de dois seres. Por quê? Porque o que importa são o que o indivíduo precisa para o seu progresso. Ele não tem que tomar a atitude dele baseada na minha opinião. Eu não vou responder pelas ações de ninguém. Não, porque o casamento casamento homoafetivo é contrário à lei de Deus. Me mostra na lei de Deus. Não na interpretação da lei, na lei de Deus. Me mostra na lei de Deus essa proibição. A proibição me perdoe a frase dura, mas arrogante que eu vou falar, é da ironia dos homens que, enquanto estão na sociedade, querem agir como tal, mas dentro de quatro paredes. Tem certas situações que são vergonhosas. Por quê? Porque ainda não entendemos que a liberdade de agir, diz os espíritos da Kardec, é condição que Deus nos oferece. E somente a Deus nós prestaremos conta. As relações homoafetivas, sejam entre dois homens, entre duas mulheres, dizem respeito exclusivamente a eles. Na minha casa, a gente não convidou casa espírita não, mas eu vou falar da casa de Tamarico, a gente fala que é minha, né? Então, uma coisa egoísta, né? Mas na casa que eu estou matriculado, uma vez chegou um rapaz, ele homossexual, e ele perguntou se ele podia participar das atividades da casa de Cláudio. Claro que pode, não tem impedimento nenhum. Do curso, pode. E se eu for convidado para uma reunião mediúnica, qual é o problema? É algum ponto negativo na conduta do ser humano o fato de ele ter uma opção como opção sexual, a homossexualidade? Não. Porque o que vai valer na realidade é a conduta dessa pessoa diante da sociedade que ele está inserido. Pode ser que os mais novos não lembrem, mas lembra da figura de Rogério? Lembra? Aquele travesti muito conhecido lá da Lapa. Rogério desencarnou e veio à tona uma atividade dele, que lá na Lapa ele comprou um apartamento na Lapa, transformou esse apartamento num centro médico para abrigar travestis e homossexuais variados com AIDS e que sofriam violência social.
O umbral é de um medo danado na gente, né? Mas vai querer que ele, porque era homossexual, era travesti, ele vai para o inferno? Por quê? É mais fácil evoluir. Porque tem cheio de preconceitos, cheio de regras externas que eu não cumpro internamente. Então, já é hora de a gente analisar que dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, no fundo, é entre eu e Deus. Tá? Não sou eu e a sociedade. Porque a sociedade humana, ela tem as mesmas fragilidades morais que eu tenho. A diferença é que eu não escondo. Eu patentei, ainda não sei perdoar, ainda não sei dar com a esquerda, porque a direita saiba, eu dou com a esquerda, bota a direita lá para aparecer, sabe? Eu ainda faço uma cara de amizade, mas o meu íntimo está criticando veementemente alguém. E eu ainda tenho a ilusão que o que eu estou pensando ninguém está percebendo. É besteira. Somos espíritas. Compreendemos que a forma de comunicação nossa é através do pensamento. Um ditado popular muito conhecido: diga-me com quem andas que eu direi. Doutor Bezerra mudou esse conceito. E complicou a minha vida com Deus todo. Agora eu vou complicar de vocês. Porque o doutor Bezerra fala assim para nós: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Porque Paulo de Tarso nos avisa na carta aos Coríntios que nós fomos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas Paulo não diz se é uma nuvem branquinha com pontos brilhantes ou aquela da família Ágamo, cheia escura e cheia de raios e trovões. Por quê? Porque o meu pensamento é que vai determinar a minha companhia. Se eu passo na rua e vejo, eu sempre bato nisso, eu vejo um casal homoafetivo masculino andando de mão dada, eu falo que é uma vergonha. É um absurdo, uma pouca vergonha naquela. Agora, se passar um casal heterossexual, o cara batendo na mulher, a mulher batendo no cara, ele é tudo normal, aí pode. Hétero pode tudo. Um casal hétero, já viu algum noticiário que vocês acompanham? Você já viu alguma denúncia de algum casal homoafetivo abandonando o filho na lixeira? De casal hétero. Então, como é? Quem é Evaldo para poder dizer que homoafetivo não pode adotar? Uma questão que é muito em voga, né? Um absurdo, 2 homens adotarem uma criança, o que vai ser dessa criança no futuro? Um homem de bem. Um homem de bem. Desde que queira. Desde que queira. Porque quem abandona a criança, quem já foi algum orfanato? Se tiver a oportunidade de ir, tenta ir lá e sair sem uma vontade lá de trazer aquele bichinho que fica na tua perna pendurado, te chamando de tio, e alguns te chamando de pai e mãe. Por quê? Porque são crianças que estão sem referência de um lar. Aí chega um casal, aqui no Brasil, a adoção de casais homoafetivos, ela começou a partir de 2010 para cá. Tem pouco tempo isso. Na Europa, acontece desde 2003 a permissão para a adoção por casais homoafetivos. Por quê? Porque o essencial é você dar amor, gente. Não é o sexo que você representa. Tem muitas das vezes, muitas casas, que os pais se agridem diariamente. Como é que isso vai ficar na cabeça da criança? Não vai causar um transtorno psicológico nessa criança que vai crescer um adulto, ou um adulto que terá a tendência de ser agredido, ou um adulto que terá a tendência à agressão, porque é o que ele presenciou dentro de casa. Eu conheço casais homoafetivos, pais e mães, que as crianças têm verdadeira adoração pelos 2 pais e pelas 2 mães. Então não é um olhar, volto a dizer, e eu peço perdão pela frase, pela palavra um pouco grosseira, eu tenho que começar a me afastar da hipocrisia. Porque
quando nos propõe a divulgação do seu evangelho, a frase que era mais corriqueira era "Ides 2 a 2 anunciar o evangelho", né? Mas hoje as traduções mais modernas já estão mudando o verbo ir, e a frase que estão utilizando é "indo 2 a 2 anunciar o evangelho". Ou seja, onde você estiver transitando, em qualquer ambiente, você pode ser a representação física da prática do evangelho, não é pela palavra. Isso a gente já faz há muito tempo, não dá certo. É pelo exemplo, pelas ações. Então, se Jesus falou que é indo 2 a 2, Jesus não fala quem são. Se é um masculino e um feminino, se é 2 homens ou 2 mulheres. Muitas das vezes nós ainda temos um danado de um preconceito e vemos 2 irmãs que são um casal. Temos esse preconceito. Mas por que tem o preconceito? Porque é uma sociedade machista. A sociedade entende que a formação de um lar é baseada no estereótipo que foi alcançado durante vários séculos. Em janeiro de 1866, na Revista Espírita, Kardec vem trazer um ponto de análise que quando eu li, eu fiquei abismado. Sabe qual é o título da reportagem? Janeiro de 1866, na Revista Espírita. Mulher tem alma? É a pergunta que Kardec vai responder. E Kardec faz um tratado de absurdo dessa proposta ou desse questionamento. Demonstrou isso em 1866. Ainda hoje, a mulher sofre repressão na sociedade por determinados encargos que ela exerce, por determinadas profissões, como o homem também. O homem também. Todo homem que se digna a ser estilista, usam como um acessório degenerativo o fato de ele ser homossexual. Qual é o problema disso? Desde que ele tenha habilidade, tem cada um com habilidade para criar roupas, né, para as meninas, que é uma coisa fabulosa. E qual é o problema dele ser homossexual? O meu sobrinho hoje está com 36 anos, tinha 14 anos, ele chegou para mim e falou assim: "Tio, eu tenho uma coisa séria para falar com você e eu espero que você me entenda." Primeiro pensamento que vem na cabeça de um tio é o quê? Como é que eu vou entender? Meu irmão chato pra caramba, né? Como é que eu vou resolver essa PT, cara? O João vai jogar bomba em cima de mim. Eu já comecei a olhar pra mão para ver se tinha alguns cigarrinhos do demônio na mão dele, né? Não tinha, ele não pulou, graças a Deus. Aí ele falou assim: "Tio, eu descobri, eu sou gay." Porque isso não é feito. Uso de droga mata. Mas acaba com o cérebro, com a cognição da pessoa. Eu falei: "Cara, isso quase me matou no coração." Ele não é tipo, não sei o quê. Eu falei: "Sei lá, para dizer, ele está com um papelote de cocaína no bolso, uma trouxinha de maconha." Aí ele falou: "Te entendi, eu não gosto dessas coisas, não." Eu falei: "Então, filho, qual é o problema?" Ele falou: "O problema é falar com teu irmão." Eu falei: "Aí eu estou problema mesmo. É problema mesmo. Porque meu irmão levou muito tempo para entender que o filho dele, meu sobrinho, tem direito de ser feliz na escolha que ele fizer. Não é por essa escolha do meu irmão. O meu outro sobrinho, irmão dele, eu posso falar que ele não fazia planejamento, né? Não, mas eu estou gravando, eu boto no meu canal. Tem um canal no YouTube, eu boto lá, mas ele vê também, não é mentira que eu vou falar. O meu outro sobrinho, filho dele também, está no 3º casamento. Tem 2 filhos. E muitas das vezes ele pensa em separar da 3ª também. Porque é muito chata. Como se ele fosse um doce de canguru, né? Como se fosse só outro que tem defeito, a gente não. Então, o que eu desejo para o meu? Eu tenho 7 netos, falava da pouco evangélica. 7 netos. 2, um fez 20 anos, vai fazer 20 anos agora em novembro. E tem 4 pirralhos lá. E uma que é a única menina do bando, que eu falo que é a chefe do bando, é a Alice, tem um ano e 4 meses. Vai
dizer terrível aquela coisa, mas e se um deles chegar perto de mim e falar que é homossexual? O que eu vou fazer? Riscar? Quando o meu sobrinho assumiu a homossexualidade dele, o meu irmão pensou naquela possibilidade radical de fazer o que com ele? Botar para fora de casa. Aí minha mulher falou assim: legal, bota que eu vou junto. Porque ele continua sendo meu filho sem mudar nada na minha ótica. Graças a Deus tem mulher de fibra nesse Brasil, meu Deus. Graças a Deus. Então eu não tenho que opinar se é certo ou errado a opção sexual de quem quer que seja. Agora, dentro da casa espírita, eu tenho direito. Tem um casal, é por aqui. Se começar a se beijar, vai ficar feio para vocês. Entende? O comportamento do casal, homo ou hétero, dentro da casa espírita, é cobrado na mesma intensidade. Se está de mão dada, até de roupa, lá na tem problema nenhum com isso. Demonstração de carinho é natural. Agora, sempre com um parâmetro de respeito para o ambiente de transição. Aí chega aqui um casal homoafetivo, masculino, de mão dada. Eu não vou botar assim, só te falando. Sabe? Gente, ou você muda enquanto você está no plano material, ou então você vai retornar para a espiritualidade com mais dificuldade. Chegou aqui. A doutrina é libertadora no aspecto de nos esclarecer as nossas potencialidades da alma, não é do corpo. O corpo é forma de manifestação. Hoje eu estou na indumentária masculina, mas eu já falei com os cantores espirituais, eu na próxima quero vir mulher, porque eu quero evoluir logo, gente. Homem fica lavando barro. Homem tem uma gripe, parece que vai desencarnar, a mulher está com crise renal, vai lavar, passar, cozinhar, sabe? Então eu quero vir mulher na próxima, não, e quero ter uns 15 filhos, para poder resgatar o homem de madeira e voltar mais. Porque hoje em dia não tem mais parto natural, né? Tudo cesárea, né? Então rasgou, costurou, vamos embora, vamos em frente. Porque nós estamos ainda indevidamente avaliando o ovo espiritualmente pelo corpo que ele tem e vai dar ruim. Se tiver na dúvida, eu sempre falo isso que eu venho aqui, vai no Vicente Moretti. Vai lá, faz uma visita lá nos 3 andares. Hoje eu não sei como está lá, porque teve muitos anos mesmo que eu não vou lá. Mas eu conheci Vicente Moretti na época do Aurino Costa, como executivo, né? E Aurino era cadeirante. E lá era rampa, porque o Aurino ia com a cadeira de roda nos 3 andares. E tinha lá, você chegava lá e via, muitas das vezes era mostrado espiritualmente, aqueles machistas inveterados que humilhavam a mulher como sendo objeto do seu prazer sexual. Olha lá, uma hidrocefalia de 15 quilos. A hidrocefalia. E você pergunta, você quer reencarnar na próxima como o quê? Como que Deus permitiu. Sabe? Se você vai num asilo, num orfanato, e você encontra crianças que tem uma casa lá de Veracruz, ou casa lá Dona Meca, uma instituição que é assim, a direção é espírita, mas a instituição não é exclusivamente espírita, porque ele tem um trabalho social de uma amplitude muito grande. Você chega lá, você tem crianças lá com 18 meses de nascido para adoção. Sabe? Aí tu vê aquele cotoquinho de gente, a vontade de arranjar minha irmã, ela era mulher, tem que entrar com bolsa lá, mas eu vou neném dentro da bolsa para sair correndo. Porque a gente fica naquele, olha com as crianças, vê lá o Lucas, ele não tem os 2 braços, ele te abraça com as pernas, sabe? Com um sorriso no rosto. Ele agora está começando a falar, com o aparelho de audição dele, está começando a falar algumas palavras. Aí chega um casal homossexual para adotar, não pode. Não é o caso lá não, tá? Não é o caso lá não. Estou falando como a sociedade olha. Como a sociedade olha. A criança sair do orfanato, tá? Hoje fala abrigo, né? Abrigo de criança, para adoção. A criança sair dali, quando eu já tive a oportunidade de ver, não tem como não chorar.
de ver a alegria da criança. Tem uma menina falou lá para mim, ele me chama de vô, mas ele não acha que vô, eu agora tenho papai e mamãe. Sabe? Aí uma outra lá que era um casal homossexual feminino que estava tocando, aí falou assim, me bateu assim, e duas mães agora. Eu falei, legal. Sabe? Porque você não pensa em quanto é salutar para a criança a estrutura familiar. Você fica na tua análise hipócrita de uma realidade que você não vive. Que você não vive. Porque essa criança que está lá, a boa parte das crianças lá, que estão para adoção, são de mães de viciados em drogas. Que o Israel, com a juventude, tirou o poder delas, porque eram pessoas que usuários muito mais de drogas. E muitas delas saíam do hospital que teve a criança fugida. E largava a criança para trás. Aí tem sempre a misericórdia de Jesus amparando essas crianças num lar que é um lar amoroso. O casamento, a adoção, é uma estrutura natural de pessoas que desejam amar. Não estão preocupadas com a tua avaliação. Não estão preocupadas com o teu senso crítico. Isso é imoral. Imoral é você deixar uma criança morrer de fome. Imoral é você ver, tendo a possibilidade de se unir a alguém e ser feliz, você ser infeliz. Tem um casal de amigos que a filha se manifestou na condição de homossexual. E falou que ela ia sair de casa para morar com a sua namorada. A mãe é um bicho esquisito, né? A mãe falou para ela, meu filho, eu quero que você seja feliz. Você vai ser com um rapaz ou com uma moça, você está feliz, eu estou feliz. O pai fala assim, pensando assim, como é que ia matar a filha? É sério. Como é que ele ia matar a filha? Estrangulada ou com um tiro? Porque ele não ia passar aquela vergonha. E ele deu azar de vir conversar comigo. E eu falei para ele, se você não respeita que ela passou 11 anos da vida dela tentando esconder de você essa necessidade dela e o quanto a sua filha durante 11 anos sofreu por isso, que sofre um jovem que se percebe na condição de homossexual, ele sabe que 99% das vezes ele não vai ter apoio da família. Ele não vai ter apoio. E aí a gente escuta, esse amigo falou para mim, eu preferia que tivesse morta. Então, ela pode dizer para você que também preferia que você tivesse morrido quando ela nasceu. E, no entanto, ela também veio falar comigo, falar, puxa, você odiou tanto meu pai, mas tanto, que mesmo ele me falando todas essas grosserias, eu continuo amando ele. E por que a gente não pensa, não é? De como os nossos filhos estão enfrentando essa dificuldade. Muitos jovens, na faixa assim, dos 15, 16 anos, eles têm dúvida quanto à sua sexualidade. E a forma como você vai reagir a uma percepção deles vai direcioná-los para um lado ou para o outro. O que você deve colocar na sua mente que Deus lhe deu a condição de pai e de mãe, mas não te deu a condição de dono, não. De você decidir o futuro do teu filho, da tua filha, não. Ou é do meu jeito ou não vai ter. Não é isso, não. Deus propõe que a gente, atuando dentro do princípio de amorosidade, mas não distanciado do respeito, eu busque a compreensão do que é melhor para eu educar meu filho. E a educação não passa pelo viés de fazer a minha vontade. Não passa. Não passa. Eu tenho certeza absoluta que se você chegar domingo ali no presídio, você vai ver muitas mães falando assim para você. Não era isso que eu queria para meu filho. Não era isso. Mas eu não vou abandonar ele.
Sabe? O amor, ele diz Paulo de Tarso, né? Que o amor, ele supera todas as dificuldades. Aquelas que eu crio como dificuldade e aquelas que realmente são dificuldades. Eu já escutei mãe falar, preferia que fosse marginal, mas isso eu não aceito. Não sabe o que está falando. Sabe? Não sabe não. Se a oportunidade, é que hoje em dia não pode. Há um tempo atrás era permitido você passar um dia inteiro dentro do presídio, não no horário de visita, não no horário de visita, para você ver qual é a relação lá dentro de promiscuidade moral e material que tem lá dentro. O quanto que jovens sofrem lá dentro, porque o pai e a mãe não tiveram a oportunidade de conversar com eles sobre a sua real opção sexual. Nós temos vários exemplos na nossa sociedade de homossexuais masculinos e femininos, que são pessoas de bem, porque não tem nada a ver a relação homossexual com a questão moral do indivíduo. Então, se eu me intitulo como espírita, eu não tenho o direito de julgar nem ajuizar com o meu valor em relação ao outro. A casa espírita, ela representa a casa de Pedro lá em Cafarnaum, onde Jesus se reunia com os discípulos e mais o povo de aldeia para ensinar o Evangelho. E não consta em nenhuma narrativa dessa época Jesus chamando a atenção de alguém por qualquer motivo do aspecto moral. Se teu irmão te injuria, te calúnia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele, é o que o médico fala. Se o irmão ele tem a opção de vida homossexual, ele não tem que esperar o reconhecimento de ninguém, não. Ele tem que levantar um narizinho e continuar a sua vida, porque as ações dele só vai dizer respeito a ele. É que eu sou estabanado. Então, gente, nós estamos dentro de uma casa que busca esclarecer. Não é enrolar, não é engrobeixo, é esclarecer. Então, diante de uma realidade que você ainda não compreende, alguns anos atrás eu tinha uma dificuldade com um irmão, que ele pisou na bola comigo e eu fiquei naquela situação absurda da mágoa. Né? A mágoa é um sentimento que você está esperando que o outro morra. Né? Eu fiquei nessa situação. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou assim: Paulo, me desculpa. E eu querendo ser, né, aquele ser altivo, não quer demonstrar para quê? Eu falei: mas por quê? Eu não fez nada. Falei: mas que eu tenho que te perdoar. Aí, como ele me conhece muito bem, eu falei: isso é besta, tu sabe o que é, tu já não fala comigo há 5 anos, e agora está dizendo que não sabe o que é. Eu falei: é verdade, não é mentira. Aí ele falou: desculpa aí, eu falei errado. Aí eu tive também que ser honesto também e dizer que eu fiz uma avaliação errada dele. E o pior ainda fez fofoca para outros amigos dele. A gente às vezes não está satisfeito, né? A gente não gosta que fala para a gente, faz aí. Sabe? Então, aí quando ele falou isso, eu falei: sabe, então agora é a hora de jogar, de botar água sanitária nos panos sujos, né? Eu também falei isso. Ele falou: tudo que você falou de mim, eu sei. Agora pergunta o que eu falei de você. Eu falei: me deve me contar nada, não. Porque senão vai ficar uma troca de fato, e todos vocês machucaram. Aí eu, com vergonha danada, eu falei: desculpei. Marcos, o nome dele. Marcos, gosta de Marcos. Desculpa aí. Aí ele falou assim: cara, sabe qual é o problema? Ele falou assim, né? Vou repetir, vocês tiveram uma palavra minha pejorativa. Ele disse assim: tu é um canalha, mas eu te amo. Eu falei: tem gosto para tudo nessa terra, né? Então a gente não pode, a gente pode até querer passar uma imagem de ter uma santidade totalmente, como dizia minha avó, santo do mau ovo, totalmente vazia.
Os amigos espirituais, eu já falei, toda casa espírita que eu falo isso. Lá no portão tem 2 benfeitores com um scanner lá, moral. Um scanner moral. Não é saber se tem doença, não. É um scanner moral. Quando chega ali no portão, já está a ficha aqui em cima. Aí o dirigente espiritual fala assim, dá para mais porque não dá, eu engano uma vez, fisicamente eu posso enganar, mas a minha consciência, que é um juiz reto e incorruptível, que nem Emmanuel fala para a gente no pensamento de vida, é um juiz incorruptível a minha consciência, não é engano. E quem vocês acham que a espiritualidade está vendo? O corpo ou o meu íntimo? Sorte minha que nós família, e vocês também. Então, quando nós tivermos o contato com algum casal ou um afetivo, usa o benefício da caridade para vocês mesmos. Não é para eles, não. É para vocês. Porque eles estão vivendo a vida se beneficiando das oportunidades que eles têm para ser felizes. Não precisa da nossa opinião, da nossa aceitação, da nossa concordância. Eles querem ser felizes e eles se utilizam dos meios possíveis para isso. Mas aí nós temos que voltar, ainda que insistentemente, na orientação de Jesus, do amar uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a proposta da doutrina. O Sr. Allan Kardec nos fala que é fora da caridade que não há salvação. O contexto disso, na época, lá em 1860, em Paris, lá na França, a Igreja Católica lançou uma máxima de que fora da Igreja não há salvação. E Kardec, na época ainda lecionado como professor, ele se recusou a colocar isso na sala que ele dava aula. E o diretor da escola falou, então você vai ser demitido. Ele, não, eu não vou ser demitido. Eu peço demissão. Porque é uma sociedade onde se impõe uma realidade que é diferente daquilo que Jesus nos propõe, eu tenho o direito de não participar dela. Então, quando algum amigo, um colega, um familiar falar mal na relação homoafetiva, não tenta defender não. Se cara, pede a Jesus por ele, porque vai chegar o momento dele ser esclarecido como nós somos também. Graças a Deus.